Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui para o nosso encontro semanal do estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, para serenarmos nossos pensamentos, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido, amado Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 23, intitulada Viver pela Fé. Temos aqui, destacado por Emmanuel, palavras de Paulo, narradas na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que disse assim: Mas o justo viverá pela fé. Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz sobre as palavras de Paulo nesta epístola. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias serão ridentes e tranquilos? Os dias serão alegres e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para lermos e estudarmos a obra de teu filho Emmanuel, que tão belamente nos relata a história de Paulo e Estevão. Que possamos, como temos feito até então, Senhor, aproveitar cada página, cada linha e entrelinha para aprendermos, para buscarmos para a nossa vida diária executar os exemplos, para nos ajudar na nossa transformação moral. Sê conosco, Senhor. Abençoa-nos com a lucidez para compreendermos as lições. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos queridos, vamos fazer, como de hábito, um pequeno retrocesso para nos situarmos na história, né? Do ponto que vamos partir hoje. Então, na semana passada, no estudo anterior, nós vimos lá, então, os apóstolos refletindo sobre a atitude a tomar com a chegada de Saulo.
Aquilo foi uma surpresa para todos, né? Então, João, amoroso, Pedro, cheio de cautelas, né, diante do assunto que ele ressaltava ser grave, e era grave. Afinal, tratava-se do grande perseguidor do cristianismo. E eles não o receberam naquele dia. E à noite, reuniram-se todos para tratar do assunto. E além de Pedro, João e Tiago, tinham ali os irmãos Nicanor, Prócoro, que era quem recebera Saulo à porta da igreja, Parmenas, Timão, Nicolau e Barnabé. Tiago e Nicolau achavam que não deveriam receber Saulo. João ponderou que Jesus tinha o poder de transformar as pessoas. Prócoro relatou a impressão que teve diante da figura de saúde delicada, né, que encontrou ao receber Saulo à porta da igreja. E ele sentiu compaixão. Barnabé, por sua vez, contou que quando ele estava em Chipre, ele ouviu de alguns levitas sobre a coragem com que Saulo havia falado na sinagoga de Damasco. E diante dessa divisão de opiniões, né, Simão Pedro ele percebeu que tinham dois lados. Aqueles que achavam que não deveriam receber, né, por estarem desconfiados, e outros que deveria ser dada a oportunidade de ele falar. E diante, então, dessa divisão, Simão Pedro determinou que Barnabé iria ao encontro de Saulo para conversar com ele, uma vez que Saulo e Barnabé não se conheciam. E seria uma pessoa, como é que se diz? Uma pessoa neutra, né? E não traria a Saulo lembranças de tudo aquilo que ele havia cometido, né, como o senhor da lei, os danos que ele havia causado à Igreja do Caminho, danos sérios. E todos, por fim, então, entraram em acordo, né? E Saulo foi procurado, então, por Barnabé, que foi extremamente bondoso, que era uma característica de Barnabé, né, um coração aberto. E então Saulo relatou para ele o acontecido na viagem de Damasco, né, e sobre a visão do mestre. Ficaram amigos, e sem que Saulo percebesse, Barnabé foi e quitou a hospedagem, né, os custos da hospedagem de Saulo, e o convidou a ir à Igreja do Caminho. Ele foi receoso, mas ele sabia que era importante ir, tanto que buscou a eles, né? Mas sabia que todos ali tinham motivos mais do que justos de não recebê-lo bem. Mas ele foi amorosamente recebido na Igreja do Caminho e, atendendo ao pedido, relatou nos mínimos detalhes a sua viagem a Damasco, né, a sua jornada até lá. E eles perceberam, então, a veracidade dos relatos de Saulo. Pedro e Tiago conheceram Jesus, conviveram com Jesus e perceberam que aquela descrição que Saulo fazia de Jesus era verídica, pois ele não o havia conhecido. E depois, então, Saulo mostrou os pergaminhos que recebeu de Gamaliel, que serviram como um atestado da veracidade.
né? Pois que Pedro reconheceu aqueles pergaminhos. E se Gamaliel entregou para, para Saulo de Tarso, é porque ele realmente havia se convertido. E depois, então, teve um momento de muita emoção quando Saulo de Tarso pediu para, já que ia ser acolhido pela Igreja do Caminho, para se recuperar, né, recuperar a saúde, ele pediu para que, se seria possível, ele ocupar os aposentos de Estevão. Aquilo deixou a todos muito emocionados, porque eles sequer haviam mencionado o nome de Estevão para não trazer à tona toda aquela história. Mas partiu de Saulo, né? E Simão Pedro não só atendeu ao pedido, como ainda cedeu a ele, levou até ele os pergaminhos de Estevão, onde Saulo pôde ver as anotações feitas por Estevão, né? Onde ele via ali toda a veracidade das coisas que Abigail havia contado a ele, né? E tudo ali anotado. Então, após isso, os dias seguiram, ele ficou ali para se recuperar e foi aconselhado por Simão Pedro a deixar Jerusalém para evitar as hostilidades que com certeza ele enfrentaria, vindo daqueles que não o compreenderiam, que não acreditariam na sua conversão. Então, Saulo decide retornar a Tarso. E enquanto estava ali recuperando a sua saúde, ele se aproximou muito de Pedro, de quem ele ouvia os relatos sobre Jesus, e ele se aprofundava com aquilo, se emocionava, né, sobre aproveitando essa maravilhosa oportunidade de conhecer o Cristo, e também Estevão, pois que Pedro relatou todo o caminho percorrido por Estevão até chegar à Igreja do Caminho, né? Que ele foi para a galera, que cuidou daquele irmão romano, que o salvou, mas que pediu que mudasse de nome, que não citasse o nome dele, Paulo Sérgio, né? Não, minto, Sérgio Paulo. E, e ele ficou, então, encantado, né, ouvindo todos aqueles relatos. E foi então que nós fizemos a nossa pausa, né, no primeiro parágrafo da página 257, para quem tem essa edição do romance. Então, vamos tomar o nosso estudo a partir de então, da página 257, seguindo aqui no primeiro parágrafo. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Nós sabemos que Tiago ele levava ainda os estudos judaicos com muita seriedade e que ele primava pelas leis de Moisés, né? Ele ainda era muito enraizado nessa parte do judaísmo, né? Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Suas preleções fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A Assembleia também parecia completamente modificada.
Quer dizer, aqui nós temos Saulo percebendo coisas muito diferentes daquela vez que ele esteve na Igreja do Caminho, ouvindo Estevão. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Vocês lembram, quando ele estava lá, ele ficou incomodado, né? Com aqueles pedintes, com aquelas pessoas humildes, até alguns mal cheirosos, porque doentes, né? E ele notou, curiosamente, que ali eles não tinham mais aquelas pessoas, né? Presentes naquele recinto. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os em uma sala contígua, em uma sala próxima, com grande bondade. Quer dizer, eles continuavam sendo atendidos, mas excluídos daquele ambiente, numa sala em separado. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia mudada, completamente mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Morto este, extinguira-se o esforço do evangelho livre, pois fora ele o fermento divino da renovação. Somente agora se capacitava da grandeza da sua elevada tarefa. Então, agora, vendo tudo com que toda a transformação que havia acontecido, ele percebeu que a falta de Estevão fazia toda a diferença. Quis pedir a palavra, continua aqui Emmanuel nos relatando, falar como em Damasco, zurzir os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e calou-se. Então, ele teve ali ímpetos de pedir a palavra e de relatar o que ele estava percebendo. Mas era um recém-chegado e, diante dos conselhos, das ponderações de Pedro, ele fez bem, não é? Em calar-se. Não era justo, por enquanto, verberar o procedimento de outrem, quando não dera obras de si mesmo, por testemunhar a própria renovação. Ele ainda não havia exemplificado a ninguém, mostrado a ninguém os efeitos da sua conversão, né? Da sua renovação. Então, ele precisava de muita cautela, né? Se tentasse falar, podia ouvir, talvez, reprimendas justas. Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos, olhavam-no de soslaio, né, de viés, de lado, assim, sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. No entanto, era com esforço supremo que sopitava o desejo de terçar armas, mesmo ali, para a restauração da verdade pura. Quer dizer, ele ainda achava que tinha que agir, né? Ele tinha que trazer a verdade, mas a cautela, né, as ponderações de Pedro fizeram ele serenar e ele se segurou, ele teve que se segurar, né, para ficar quieto.
Após esta reunião, procurou oportunidade de estar a sós com o ex-pescador de Cafarnaum, não é? Com Pedro, a fim de se inteirar das inovações observadas. Vamos ver aqui. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio, quer dizer, a primeira diligência de Saulo, mas ele, para não criar nenhum milindre, para não ferir aquele que ele sabia estar transformado, né, buscando se melhorar, que havia sido tocado pelo Mestre, né, ele se refere, né, àquela diligência de Saulo como do Sinédrio. Então, vamos repetir aqui. Desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo, né, de renúncia e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Ele escapara, não é, dos martírios, dos açoites, ou até, quem sabe, da própria apedrejamento, por ter sido encontrado por Saulo ajoelhado estudando os pergaminhos, né? A lei de Moisés. Então, aquilo para ele foi a sua salvação. Então, que fosse um sinal de Deus, né? Ele tinha que seguir daquela maneira. Pensei muito na mudança, continua Pedro, na mudança das suas atitudes, mas, por outro lado, considerei que ele não é mau. É companheiro zeloso, dedicado e leal. Calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos a verdade? Ansiosamente rogamos a inspiração do Mestre. Com o auxílio de sua divina luz, chegamos a criteriosas conclusões. Seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Não é lícito que o timoneiro, por testemunhar a excelência de conhecimentos náuticos, atire o barco contra os rochedos, com prejuízo de vida para quantos confiaram no seu esforço. Consideramos assim que as dificuldades eram muitas e precisávamos, enquanto mínima fosse a nossa possibilidade de ação, conservar a árvore do Evangelho ainda tenra para aqueles que viessem depois de nós. Além do mais, Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminharemos as milhas possíveis. E julgo mesmo que se Jesus assim nos ensinou, é porque na marcha temos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Enquanto Saulo contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava. Isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo.
Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu fórum íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia de sua profunda iluminação espiritual. De saúde refeita, antes de qualquer deliberação sobre o novo caminho a tomar, o moço tarcense desejou rever Jerusalém no impulso natural de afeição aos lugares que lhe sugeriam tantas lembranças cariciosas. Visitou o templo, experimentando o contraste das emoções. Não se animou a penetrar no Sinédrio, mas procurou ansioso a sinagoga dos Cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Os amigos lá da Cilícia, né, da terra de Saulo de Tarso, que era a capital da Cilícia. Entretanto, mesmo ali, onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido friamente. Ninguém o convidou ao labor da palavra. Apenas alguns conhecidos de sua família apertaram-lhe a mão secamente, evitando-lhe a companhia de modo ostensivo. Os mais irônicos, terminados os serviços religiosos, dirigiram-lhe perguntas com sorrisos escarninhos. Sua conversão às portas de Damasco era glossada com ditérios acerados e deprimentes, ou seja, a sua conversão às portas de Damasco era criticada com ironias mordazes, né, afiadas e humilhantes. Não seria algum sortilégio dos feiticeiros do caminho? Diziam uns. Não seria Demétrio que se vestira de Cristo e lhe deslumbrara os olhos doentes e fatigados? Interrogavam outros. Percebeu as ironias de que era o objeto. Tratavam-no como demente. Foi aí que, sem sopitar a impulsividade do coração honesto, subiu ousadamente em um estrado e falou com orgulho. Irmãos da Cilícia, estais enganados. Não estou louco. Não buscais arguir-me porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Estabeleceu-se luta imediata. Velhos amigos vociferavam impropérios, né, insultos. Os mais ponderados cercaram-no como se o fizesse a um doente e pediram-lhe que se calasse. Saulo precisou fazer um esforço heróico para conter a indignação. A custo, conseguiu dominar-se e retirou-se. Foi custoso para ele, mas ele fez, saiu, se retirou. Em plena via pública, sentia-se assaltado por ideias escaldantes, né, ardentes. Não seria melhor combater abertamente, pregar a verdade sem consideração pelas máscaras religiosas que enchiam a cidade? A seus olhos, era justo refletir na guerra declarada aos erros farisaicos. E se, ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Ele já queria como uma forma assim, meio rebelde, né? Meio de enfrentamento, né? Não tivera a coragem de perseguir-lhe os discípulos quando os doutores do Sinédrio eram todos complacentes? Por que não assumir agora a atitude da reparação, encabeçando um movimento em contrário, fazer o inverso do que ele fez, né? Havia de encontrar alguns amigos que lhe associassem ao esforço ardente. Com esse gesto, auxiliaria o próprio irmão na sua tarefa dignificante em prol dos necessitados. Fascinado, vejam bem essa palavra que Emmanuel usa aqui, né? Fascinado, com tais perspectivas, penetrou no templo famoso, recordou os dias mais recuados da infância e da primeira juventude. O movimento popular no recinto já lhe não despertava o interesse de outrora. Instintivamente, aproximou-se do local onde Estevão sucumbira. Lembrou a cena dolorosa, detalhe por detalhe.
Penosa angústia assomava-lhe ao coração. Orou com fervor ao Cristo. Entrou na sala onde estivera sós com Abigail, ao ouvir as últimas palavras do mártir do Evangelho. Compreendia, enfim, a grandeza daquela alma que o perdoara in extremis. Cada palavra do moribundo ressoava-lhe agora, estranhamente, nos ouvidos. A elevação de Estevão fascinava-o. O pregador do caminho havia-se imolado por Jesus. Por que não fazê-lo também? Era justo ficar em Jerusalém e seguir-lhes os passos heróicos para que a lição do mestre fosse compreendida. Na recordação do passado, o moço tarcense mergulhava-se em preces fervorosas. Suplicava a inspiração do Cristo para seus novos caminhos. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente, rapidamente a seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. Sobre o palio de Jesus, sobre o manto de Jesus, Estevão seguia-lhe os passos na senda do discipulado, embora a posição transcendental de sua assistência invisível. Saulo, naturalmente, cuidou que era o próprio Cristo o autor da carinhosa advertência e, fundamente impressionado, demandou à Igreja do Caminho, informando a Simão Pedro o que ocorrera. Então, nós vemos aqui Estevão ativo ao lado de Saulo, inspirando, E Saulo, por sua vez, pensando ser essa influência vinda diretamente de Jesus. Entretanto, acabou dizendo ao generoso apóstolo que o ouvia admirado: não devo ocultar que tencionava agitar a opinião religiosa da cidade, defender a causa do mestre, restabelecer a verdade em sua feição integral. Então, ele aqui confessa, que ele já pensou em realmente agitar, fazer um acontecimento, revolucionar. Enquanto o ex-pescador escutava em silêncio, como a reforçar a resposta, o novo discípulo continuava. Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos faltam aqui uma coragem igual à do mártir, sucumbido às pedradas da minha ignorância. E aqui nós vamos ver, então, a orientação de Simão Pedro. Não, Saulo, replicou Pedro com firmeza. Não seria razoável pensar assim. Tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes aos teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, e nós, o amargo testemunho da exígua fé, da escassa fé, condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas, em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava outro poder que não fosse dos príncipes do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar, polemizar, contestar, impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito, ligado, restrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava senhor do seu divino programa. Judas
Antes do apostolado, era negociante. Estava habituado a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, que ele não pôde compreender o Evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia, que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder a oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, ele produziu a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Saulo ouvia assombrado aquelas considerações justas e o bondoso apóstolo continuava. Deus é a providência de todos. Deus faz a parte dele. Não é? Então, como diz aqui, Saulo, não se preocupe, faça a sua parte. Né? Deus é a providência de todos. Ele está atuando, sempre. Né? Ninguém está esquecido. Para que as juízes melhor da situação, para que compreendas então, melhor a situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos a tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade. Né? Então, você ia fazer um movimento para atrair os adeptos. E depois, deverias e poderias responder por todos os que aderissem ao teu esforço? Você teria como assimilar e se responsabilizar, né, por todos eles? Né? A verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Por quê? Porque a conversão é uma decisão, uma questão íntima. Ela acontece no íntimo de cada um. Ele não poderia fazer isso, ele não poderia converter. Ele poderia atrair, trazer muitos, mas convertidos? Quantos? Como não te fosse possível, continua Pedro, atender a todos em particular, acabarias execrado, né, detestado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pode neste mundo, sob a proteção do Pai, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não poderemos esperar de nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar nem menos nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Então, olha que quantas orientações, né, Pedro deu a Saulo aqui, trouxe Saulo à realidade, mostrando que Jesus, que tudo podia fazer, teve a paciência e ainda tem. Vamos aqui agora trazer para os dias de hoje. Há 2000 anos, nós estamos aqui seguindo e Ele esperando nós nos realmente convertermos. O convertido de Damasco estava surpreso a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretocáveis. Sua inspiração assombrava-o. À vista do que ocorreu, prosseguiu o ex-pescador serenamente, importa que te vás logo, que caia a noite. A luta iniciada na sinagoga dos Cilícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te.
Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos, né, a adiarmos providências indispensáveis. Saulo concordou de boa mente com o conselho, né, com o alvitre. Poucas vezes na vida escutara observações tão sensatas. Pretendes voltar à Cilícia, né, a Cilícia, a província, né, de Tarso, hoje Turquia, né? Disse Pedro com inflexão paternal. Já não tenho mais aonde ir, respondeu com resignado sorriso. Pois bem, partirás para Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chegou a Cesareia decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações, que a vida do lar se lhe afigurava um sonho bom, já muito desvanecido. Por meio de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha a maior necessidade da sua compreensão afetuosa, mas entregava a Jesus os seus cuidados neste particular. Do velho pai, não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria sua conduta. Atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa, de alma apertada. As recordações sucediam-se ininterruptas. Batendo a porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os dois criados mais antigos não o reconheceram. Guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com um olhar percussiente, interrogou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência em um idealismo maior, que até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos.
Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. O ancião israelita contemplou-o firme, solene e sentenciou sem compaixão. Não estiveste doente? Que significa então a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, que se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre a nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte, mas eu? Acreditas-me insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo de um pai, que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. A importância para eles, né, para a raça, para os judeus, esse único filho varão, para ele é inadmissível ver aquele único filho varão transformado, desertando, desculpa. Continua o pai. Sintetizavas gloriosas promessas para a nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos, não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é deste modo que retribuis as dedicações e os carinhos do lar? Saulo podia enfrentar muitos homens armados sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas, mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Choras? Continuou o ancião com grande secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para arvorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Imaginem esse Saulo transformado, ouvir todas essas injustiças de seu pai, sabendo, porém, né, que ele não poderia mesmo compreendê-lo. E ainda tratar daqueles homens bons como desclassificados. Ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguiu o velho implacável. Ele estava como hoje diríamos, uma metralhadora, né? Sem pausa. Surpreendi-me e esperei
que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjecturei se não seria essa criatura inferior que elegeste, né, Abigail, que ele não sequer sabia o nome, né, a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Ao ouvir aqueles conceitos injustos à pessoa de Abigail, o rapaz cobrou ânimo e murmurou com humildade. Vejam que ele não perde em momento algum a sua postura humilde, conquistada nesses 3 anos, em que ele se modificou, em que ele está, é um outro homem. Né? Meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora a objeção fosse feita em tom de obediência e carinho. Nova vida? Glossou irritado. Que queres com isso dizer? Saulo enxugou as lágrimas e respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida. Não poderias ver em tudo isso rematada loucura, completa loucura? Continuou o pai com espanto. Impossível! Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação. Todavia, prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. Como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia? Né? Como negar-lhe os danos e a linhagem? Né? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Mas, pai, dizia o moço em voz súplice, o Cristo é o Salvador prometido. Isaque pareceu agravar a própria fúria. Blasfemas! Gritou. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões. Estás louco. Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Enquanto fez uma pausa, o convertido objetou. É certo que meu passado está cheio de culpas quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mas, de 3 anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessite de reconsideração. O ancião pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero. Sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. A voz paternal,
Ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. O profundo sofrimento, né? Por quê? Porque ele realmente amava o filho. Ele estava decepcionado, atônito diante das coisas que o filho revelava a ele. Mas se ele não o amasse, ele não sentiria isso tudo. Né? Era um amor pelo seu filho, pelo seu único filho varão, de quem ele se orgulhava, que era o doutor da lei, e que, de repente, traz a ele todas essas verdades sobre essa nova vida, sobre seguir, sobre ter desertado em prol deste Cristo, deste homem nazareno, esse carpinteiro nazareno. Continuou. Saulo compreendeu em vão. Procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços da família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a feição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Pré-julgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso: meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza: tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. E aqui, neste momento de tensão e de tristeza para Saulo, de profunda tristeza para Saulo, e de profundo sofrimento para seu pai, faremos a pausa no estudo de hoje. Para retomarmos daqui em diante, na próxima semana. Vamos orar? Jesus, Mestre dos Mestres, estamos aqui, Senhor, nos aprofundando em toda a trajetória de Saulo antes de tornar-se Paulo. Todas as suas angústias, seu sofrimento, diante de tantas coisas que o abalaram. A começar por reconhecer seus enganos, seus terríveis enganos. E agora, buscando reparar. Reconhecendo tudo que fez. Não vê outra saída senão buscar reparar. Mas, triste este momento em que, querendo trazer ao Pai a luz do Mestre, se viu incapacitado. Compreendeu, porém, da rigidez com que ele próprio foi criado e pôde entender a impossibilidade de seu pai diante de tudo aquilo que ele trouxe. Que possamos, Senhor, aprender com esta forma corajosa de Saulo
demonstrar sua fé em Ti, amado Mestre. E que possamos seguir aprendendo com a sua história. Abençoe os nossos lares, traga sua paz, Mestre Jesus, para que possamos seguir contigo até o nosso próximo encontro, quando daremos continuidade ao estudo. Agradecemos a oportunidade de conhecermos detalhadamente todos os acontecimentos que levaram Saulo a tornar-se o teu apóstolo, o apóstolo dos gentios. Fica conosco, abençoa-nos e que assim possa ser. Graças a Deus. Então ficamos aqui, amigos queridos, amigas queridas, e nos encontraremos para dar continuidade ao estudo aqui no canal Videira Espírita, se assim Deus nos permitir. Que a paz do Mestre estejam com todos nós. Até lá.